diferente, tá? Devido ao adiantado da hora, eu não vou chamar aqueles colegas que fazem os comentários, eu vou ir direto para as perguntas, até porque lá no YouTube está fervendo, assim, tem muito comentário, muita pergunta. A dona Marceleia está comendo um churrasco em casa, mas, por exemplo, as hashtags também estão interessantes. Tem hashtag sushi da esposa, culpa do seu Valmir, lá de início, então já é uma hashtag votada. Eu só vou, enquanto o seu Valmir toma um mate, vou pedir para o Lucas falar do nosso festival, 3 minutinhos, e aí, Gledson, vamos partir para as perguntas, tá? Tem 4 mãos levantadas ali na reunião. Por gentileza, quem quiser perguntar, levante agora, porque quando o Lucas terminar de falar, vai ser limitação das nossas perguntas. E eu quero ver essa ata depois louca de especial que o Pedro Darcy está fazendo, né? Para a gente ver todos os detalhes. Lucas, é contigo. Bueno, Gauchada, então, como a gente já vinha falando aí nos últimos dias, nas últimas reuniões, a gente está, junto com alguns professores, a gente bolou um festival para apresentar um pouco da nossa arte. Esse festival que a gente está organizando, não sei se o Tony consegue pôr na tela para todo mundo ver o nosso regulamento. Lucas, tu tem ele aí no teu computador? Quer compartilhar? Eu não tenho aqui no computador, eu enviei para nós no grupo ali, eu não sei se tu consegue, se não conseguir abrir, mas eu vou lançar ele ali no grupo do Telegram, e aí as pessoas podem acessar o grupo do Telegram e ir lá ver o regulamento e ver. Pode começar exatamente. uma rápida nele aí. Exatamente. Então, vou dar uma lida bem rápida nele para a gente poder trocar uma ideia. Nós, junto com alguns professores, criamos a Recoluta Orelhana. Dentro dessa Recoluta Orelhana, nós bolamos de fazer um festival virtual. Aí eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui, em algumas partes do regulamento, para mostrar um pouco de como vai ser. Recoluta Orelhana de Dança Tradicional Gaúcha. O nosso Recordam. É uma abreviação desse nome aí que nós criamos. Pelo prazer em dançar. Eu acho que a Vivi está na sala. Acho que a Vivi pode falar um pouco para nós do objetivo rapidinho, Vivi? Só abre o microfone. Fechado o microfone, Vivi. Oi. O objetivo que foi, né, pensado dentro ali do grupo, com todo mundo participando, e depois num grupo menor para poder organizar mais rapidamente as coisas, é justamente dançar e praticar. A ideia é praticar as nossas aulas que a gente teve no grupo aqui, né, no Fala aí Professor, que é o Fora da Caixa, que seria buscar a dança como a gente, né, gostaria de poder dançar, livre de regulamentos e de julgamento. Então, vai ser um encontro, né, de dança sem julgamento, sem comissão julgadora. E simplesmente dançar as danças escolhidas, né, e fazer a apresentação em forma de vídeo. Tentando também, que é uma coisa que está no objetivo, depois vai estar ali no regulamento, é nós tentar manter a pesquisa, né? Então, até a gente comentou, né, mesmo sendo fora da caixa, ou sem um regulamento oficial que a gente vai seguir, o Enarte, ou o Fegadã, ou o Vacaria, a gente tem as danças pesquisadas. Então, a ideia, e assim, um apelo, é que justamente a gente respeite, né, as pesquisas, a essência, todo o estudo que a gente teve sobre as gerações, não dançar, ciclos, não dançar roseira em fila, como disse o Valmir, né? Respeitar o estudo, porque foi bem amplo, a gente buscou bastante literaturas, né, que ampliaram bastante o conhecimento de todo mundo, mas a gente, mesmo na literatura diferente que a gente buscou, a essência da coreografia ou né, dessa parte, ela se manteve, assim, né? Então, essa é uma das coisas que a gente pede no regulamento, né? Então, manter a essência. E também tentar, cada casal, escolher, até a gente já está com uma lista ali, né, de danças, para a gente poder escolher as danças, para tentar não repetir, para poder trazer o maior número de danças para essa mostra possível. Acho que era mais por aí. A gente incentiva as pessoas a pegarem até as danças
que não são da sua caixa, certo? A praticá-las, a experimentá-las, a dançá-las, às vezes até se questionar o porquê nunca dançou, ou por que se dança dessa forma. A gente tem no nosso canal do Fala aí, Professor, tem algumas danças que a gente já estudou, então tem um conhecimento dela, pode buscar ali no canal, vai encontrar algumas coisas sobre essa dança, e a gente está à disposição também ali no grupo de estudos do Telegram para tirar qualquer dúvida sobre o festival. A gente conta com a participação de todos mesmo, é um festival que não vai ter avaliação, vai ter prêmio de participação sim, né, para todos os casais que foi dançar com a gente. Até o troféu tá bem bacana, se vocês der uma conferida no regulamento que eu lancei ali no Telegram. Nós temos o nosso troféu Pedro Darcy, em homenagem ao nosso amigo tio Pedro. Então nós fizemos um troféu todo elaborado, na realidade é um troféu onde tem uma árvore, vocês vão dar uma olhadinha, e o nome do Pedro Darcy está abaixo dessa árvore toda enraizada. Então, fora de uma caixa, se vocês ver lá, vai ter o troféuzinho então de participação. E vai ter também o nosso símbolo do Recordã, que também é uma coisa bem interessante, que foi montado, se vocês repararem também no regulamento, é uma pena a gente não poder mostrar, mas vocês conseguem ver lá. Ele é uma aliança, e essa aliança, ela tem 3 nós. Então, a nossa ideia é juntar as 3 caixas dentro de uma, e aí o nozinho que fecha essa aliança seria o do Fala aí, Professor, para fazer a junção de todas elas e trazer para vocês um festival bacana para que todo mundo curta e dança com alegria, né? Pelo prazer de dançar. É isso aí, professor. Obrigado, Lucas. Só para lembrar que foi iniciativa dos professores que estão. O Lucas, Viviane, toda essa galera discutindo ali no grupo do Telegram. Faça parte do grupo do Telegram, é importante isso. Lá o pessoal troca muita informação e coloca muito, mas muito subsídio, tá? Então, fiquem à vontade para entrar no grupo do Telegram. Aqui no canal do YouTube, seja membro do canal do YouTube, tá? Tem algumas pessoas que auxiliam. Vocês vão ver que a dona Marceléia tem uma bandeirinha amarela e o Hermilinde tem uma bandeirinha amarela. Se eu não me engano, o Cláudio também tem uma bandeirinha amarela. Essas são as pessoas que são patrocinadores oficiais do canal Falei Professor. Eles são membros e eles recebem vídeos exclusivos e também recebem material exclusivo, tá? Para eles. Obrigado, Tony. Lucas. Fala, Viane. Tony, só uma coisa que a gente lembrou agora, que é o seguinte, dentro do regulamento, já para valorizar e também, né, vai participar do festival todos os que tiverem no grupo do Telegram ou que esteja no canal, né, que esteja membro do canal. Então, tem até o dia 12, não? Até o dia 12. Que dia vai ser lançado, Lucas? Nós lançamos o regulamento hoje e até o dia 12, sim, as inscrições. Isso aí, cara. Então, até o dia 12, quem tiver no grupo ou dentro no canal, né, que estiver seguindo o canal, é para valorizar também, né, e abrir essa possibilidade das pessoas participarem e receberem, porque a ideia é justamente divulgar a nossa arte, a nossa cultura, independente de caixa, tanto que é uma coisa bem interessante esse trabalho que a gente faz. Por exemplo, eu danço Fegadã, o Lucas dança Enarte, e a gente, né, todos os outros que a gente contribuiu e trabalhou juntos, e foi assim muito tranquilo, porque era bem pela arte, ninguém puxando brasa para o seu assado, né, mas mesmo pela divulgação e a tentativa, como o nosso Volmir falou, que é para gerações futuras, né? O futuro é que vai decidir nosso tradicionalismo, mas é o que nós plantar hoje, porque o futuro lá, as crianças nossas, elas vão ter espelhos e nós somos os espelhos. Então, se nós plantar coisa boa, a gente vai, né, conseguir colher coisas boas, né? Então, eu acho que é uma sementinha que se planta justamente sem concurso para levar nossa arte adiante. Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que o nosso Recordando quer deixar. Obrigado, Eu acho uma coisa interessante também, que o Tony ficou sabendo desse festival quando nós já estávamos com ele organizado. Até porque o Tony tem vários envolvimentos, então nós assumimos a responsabilidade de montar o festival. A Diana, o Lucas, o pessoal aí
Aline, todo mundo, cada um deu uma contribuição para chegar aonde chegou. Porque nós queríamos fazer exatamente isso que se comentou até agora. Fazer com que a dança seja valorizada como dança e não que a dança seja valorizada segundo um regulamento. Show de bola, Pedro. Obrigado, guris. Como vocês viram, eu pouco participei, só dei opinião depois de pronto, algumas coisinhas para ajudar, e todos os vídeos que forem enviados, todos serão disponibilizados aqui no canal Fala aí Professor. Então, pessoal, assinem o canal, curtam esta live para o YouTube enviar para mais gente. Ó, tem mais gente assistindo do que curtida, eu já verifiquei aqui. Pessoal, tem muito comentário no YouTube, muita pergunta, não vai dar tempo de eu trazer essas perguntas, então a Marcileia... Me permite uma parte, Tony? Hã? Me permite uma parte? Me permite uma parte? Posso, Assim, ó, sim. eu me coloco sempre à disposição para responder questionamentos. Não só aqui, em qualquer espaço. A gente está aí para construir e crescer junto. Então, alguma pergunta que tenham feito e que não seja possível ser expressada e respondida neste momento, pode me procurar no particular. As pessoas têm meu telefone aqui, eu acho que a maioria, o número do meu telefone é 5599-145-1749. Eu estou sempre à disposição, tá bem? E, Tony, atendendo o pedido, aqui é um cone, fora os outros que estão lá aí do hashtag sushi da patroa aí, da Andressa. Porque saiu, né? Obrigado. Hashtag sushi da patroa. Pessoal, vou passar direto para o Gladson, mas quem estiver no YouTube, seja membro, tá? Que aí as gurias mesmo, a nossa amiga Marcileia e a dona Priscila vão verificar as hashtags, vão tentar selecionar daqueles que são membros da comunidade Falei Professor as perguntas para serem respondidas, mas tem muita coisa boa aí no YouTube que não dá para ser perdida, tá? Gladson, assume, tá contigo. Lá que o pessoal tava nervoso, querendo perguntar. Vamos começar com o Cristiano, foi o primeiro que levantou a mão. Boa noite ao seu Valmir ali, todos que nós assistimos. Que eu não tinha visto, desculpa. Achei que o seu Valmir não ia tomar chimarrão. Ele falou 2 horas. A gente brinca um pouco para descontrair, né? E avisar os colegas também que é certa a vinda do Cavani. A imprensa central do centro do país já tá avisando. Então, segunda-feira para Porto Alegre. Tá, mas enfim, vamos ao que interessa nesse momento. Pra mentir, vamos jogar truco. Tá. Eu acho que 97% do que o seu Valmir falou, eu concordo plenamente. E eu acho que eu sei que o seu Valmir, dentro da possibilidade dele, do tempo dele, ele sempre acompanha o que nós conversamos aqui. Eu acredito que ele saiba que eu sou um crítico, não digo ferrenho, mas eu sou um crítico do sistema de avaliação hoje do ENARTE. Eu fiz parte desse sistema, faço parte do sistema da CBTG, que é o mesmo sistema que o MTG aqui do Estado utiliza, enfim. E eu sou um crítico do sistema, deixo claro, não das pessoas, né, Valmir? Porque as pessoas passam e o sistema fica. E vindo ao encontro do que o senhor falou com relação e eu, especialmente hoje, eu acredito que um dos maiores problemas que a gente tem com relação à avaliação, e deixo claro que concordo com tudo que o senhor falou, um dos maiores problemas que nós temos e que as pessoas cobram bastante é com relação à avaliação de harmonia. Porque a interpretação abrange, o contexto é maior, mas a questão da harmonia, as pessoas entendem que como ela é mais matemática, mais técnica, seja, entre aspas, mais fácil de avaliar. E eu pergunto assim, ó, se vindo ao encontro do que tu falou, assim, será que essa pausa, por exemplo, essa pausa que nos obrigou a fazer, por exemplo, em função da pandemia, não teria sido um tempo precioso para rever essa forma de avaliação, especialmente na questão da harmonia, como eu sei que vocês estão fazendo com a Chula, por exemplo, que eu tenho vários amigos que fazem parte. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que, de repente, essa que foi dado, nós fomos obrigados a fazer em função da pandemia, não poderia ter
já que o senhor comentou que é contra também essa forma, contra não, mas deu uma certa, enfim, essa forma de avaliação não está legal. Será que essa pausa da pandemia não poderia ter sido aproveitado para nós tentarmos ajustar isso de uma melhor maneira? Bueno, sabe, Cristiano, que nós temos algumas limitações institucionais e talvez assim, ó, eu até esteja eu respeitando demais elas, mas o artigo 17 do Regulamento Geral do MTG diz que filiado ao MTG é as entidades, não os tradicionalistas. Então, assim, ó, o momento em que o MTG faz algum tipo de atividade buscando uma participação mais coletiva, ele tem que sempre respeitar uma hierarquia que passa por coordenadores regionais e entidades. Dentro dessa realidade, no início do ano, a gente tinha a intenção de lá em março ter feito uma reunião lá no Lomba Grande de 2 dias. O pessoal até me dizia, mas 2 dias não é muito, e eu dizia é pouco, eu acho que tinha que ser uns 3, para buscar um debate de uma forma mais participativa. Só que isso não foi possível. Ok. Lá no Lomba Grande, o que nós íamos fazer? Nós convidamos todas as regiões para que as entidades participassem, juntamente com seus representantes. Tá? Agora, assim, ó, esse trabalho que o Luiz Afonso faz de consultar os instrutores, os coreógrafos, a gente tem feito, mas é um trabalho que ele não pode ser feito de uma forma institucional. Por quê? Porque se eu consultar um instrutor ou um coreógrafo ou um músico sem fazer essa hierarquia de região e entidade, eu estou afrontando 2 artigos, o 193 do Regulamento Geral e o 17. O 193 fala que o exercício da administração do MTG é feito pelas regiões. E o 17 fala que filiado ao MTG são as entidades. E daí, assim, ó, nós temos simplesmente, Cristiano e colegas, e a Sandra sabe do que eu estou falando, né, Sandra? Quando eu falo alguma coisa antes de passar pelos coordenadores, eu sou quase crucificado, não é verdade, Sandra? E daí eu tenho que responder dias do porquê que eu fiz aquilo sem passar pelos coordenadores regionais. Então, esse tipo de trabalho, a gente não pode fazer sem uma ampla participação. O ideal era aquilo que a gente tinha planejado lá presencialmente no Lomba Grande. Fora isso, o que a gente pode fazer é como esses questionários que a gente fez. E digo mais, assim, ó, nós temos vários problemas regulamentares dentro do nosso movimento e eles foram criados por conta de que o regulamento ele foi criado mais, às vezes, na amizade do que visando um contexto administrativo. O regulamento, vamos fazer um regulamento, vamos lá. Mas, assim, ó, às vezes nós passamos por dificuldades onde, se eu afrontar o regulamento, eu posso sofrer um pedido de impeachment judicial até. E as pessoas nunca se perceberam disso, porque até o ano passado o pessoal entendia isso de uma forma muito tranquila. Achava que assim, não, o MTG é soberano. Só que esse ano o pessoal descobriu que o MTG não é soberano. O pessoal descobriu que existe um poder judiciário que é superior ao MTG. Tá? E dentro dessa realidade, eu tenho trabalhado limitado pelo que os regulamentos me facultam. Sempre vai ser dessa forma enquanto eu estiver aqui. Mas então tu vai ser sempre engessado pelo regulamento? Bom, os regulamentos foram aprovados pelas regiões e pelos conselheiros. E as regiões e os conselheiros representam as entidades. Ou seja, dentro do sistema democrático posto, os regulamentos não são ditatoriais. E esses regulamentos aqui me facultam trabalhar ou não. Se eu gostaria de fazer um trabalho mais amplo, sim. Sim, e isso dentro de alguns aspectos informais está sendo feito. Agora, formais, eu estaria dando motivos para me tirarem da função juridicamente. Não sei se me fiz entender. E isso algo perfeito, que... E isso é algo bastante complexo,
Porque, às vezes, assim, ó, e até esses dias uma pessoa pegou, o Adroaldo, conselheiro, meu amigo, diretor da Chula, colocou, eu sou a favor dos instrutores. Na verdade, o Adroaldo colocou aquilo para ajudar os instrutores de solidariedade que estavam passando necessidades. E daí ele criou aquilo para tentar ajudar. Não era para questão de representatividade, MTG, nem nada. Mas ele colocou aquilo. E as pessoas, porque estão querendo criar algo, uma representação para os instrutores. Bom, particularmente, eu acho que deveria ter uma representação para os instrutores e para os coreógrafos, assim como tem para os narradores e para os juízes da campeira. É o que eu acho. Eu acho que o mesmo direito, o juiz da campeira tem cartão pelo MTG, o narrador tem cartão pelo MTG, o instrutor tem cartão pelo MTG e o músico tem cartão pelo MTG. Se o juiz da campeira e se o narrador pode ter um departamento com voz dentro do MTG, na minha opinião, os instrutores e os músicos também poderiam. Agora, se os instrutores e os músicos não podem, os narradores e os juízes também não poderiam. Veja bem, não sou contra os narradores e os juízes, não tenho nada contra eles. O que eu estou dizendo assim, é de que o MTG não pode ter 2 pesos e 2 medidas para quem tem cartão tradicionalista pelo MTG, na minha opinião. Mas como eu falei desde o início da minha manifestação hoje, eu não sou dono da verdade. Agora, dentro disso, o momento em que houvesse uma representação, aí mudava de figura, Cristiano. Aí eu teria condições de dizer assim, não, eu quero saber o que o departamento de instrutores fala. Mas esse departamento não existe. E filiado ao MTG são as entidades. Não, eu entendi, Valmir. Eu entendi perfeitamente. Eu até, antes de eu fazer parte do movimento assim mais ativo, eu não entendia como as coisas funcionavam e eu achava que era tudo muito fácil, né? Eu achava que era só chegar e, enfim, o Valmir tá ali, então eu vou chegar e vou fazer isso. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo como que funciona. Mas eu teria um monte de perguntas a fazer, mas eu sei que o horário é curto. Então, muito obrigado pela resposta. Mas, Cristiano, eu estou sempre à sua disposição para trocar uma ideia, porque assim, a construção, se não for coletiva, não é construção, é imposição. E daí, vou até dizer, de ditadura... Eu vou falar a experiência própria minha. Eu continuo na CBTG ainda hoje, fazendo parte da equipe, porque lá a coisa é construída com... Enfim, tu está participando da questão do movimento ali do Nacional, então é construído com todos. Não que eu esteja dizendo que o MTG do Estado não seja, não é isso, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que eu também penso dessa forma. Eu acho que quem sabe da realidade que a gente passa nos concursos e dentro do galpão é quem está no dia a dia, né, Valmir? Mas é basicamente isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Vamos seguindo a Lupe agora para fazer a pergunta. Toda vez que eu escuto a palavra doner, eu lembro da Lupe. Obrigada, amigo. Boa noite àqueles que não dei boa noite inicialmente. Obrigada, Valmir, pela sua conversa, né? Eu acho que nós estamos ganhando muito com a nossa pandemia terrível, que não nos deixa tão isolados, mas ao mesmo tempo nos aproxima, né? Acontece o contrário do que acontecia antes. Estávamos próximos, isolados pela internet, e agora estamos isolados da convivência mais próximos pela internet. Mas, assim, eu tinha muitas perguntas para te fazer. Mas ao longo foi até muitas respondendo, também concordo assim, com o que você falou. Posso dizer que são ativistas do nosso movimento, né? Enfim, mas eu acredito assim, dentro de tudo que falando para nós, a avaliação, que é o tema de hoje, ela vem uma mão contrária a todas as nossas expectativas, né? Enquanto tradicionalistas, enquanto editores, enquanto ativistas do nosso movimento. Então, eu queria fazer mais perguntas, até 3 mais pontuais para você, né? Hoje, a tua equipe, o trabalho de... Lupi, Oi? ficou com o teu áudio. Está muito ruim. Não está saindo? Tá difícil de entender, Lupe. Eu não sei se o Valmir vai conseguir. Mais ou menos. Parece que tu tá falando dentro de uma lata, Lupe. Dá uma batidinha no fone.
Não é Uma na sugestão. caixa, viu? É na Lupe, Oi. Lupe, se tu concordar, tu escreve as perguntas Oi. e o Tony faz. Tá. Se tu concordar, tu escreve as perguntas e o Tony faz. Isso, que escreve aqui no chat. Aí nós passamos direto já para o Ednei. Gladys. Tá, pode ser. Vai, Ednei. Vai na manhã. Boa noite a todos. Boa noite, Valmir. Parabéns pela explanação agora. E obrigado também pelo espaço, pelo tempo de receber as perguntas para nós aí. Eu tenho 3 perguntas, mas eu vou começar pela última que eu coloquei. Valmir, tu é bem dentro da caixa, é óbvio, né? Porque a gente está falando para falar sobre a Enarte mesmo. Tu falou uma hora sobre uma coisa levar a outra, né? E a gente estava falando tu estava falando sobre avaliação sobre resultados e falando também sobre harmonia e sincronismo, né? E daí a minha pergunta é a seguinte: eu não acho que haja complô também, né? Concordo contigo. Mas como tu disse, a harmonia às vezes é avaliada como sincronia. A harmonia não está comandando o festival, não está definindo os resultados no festival. Porque às vezes a gente vê um grupo extremamente harmônico, mas algumas características que deveriam existir na dança a gente não enxerga, né? E às vezes esse grupo ele é premiado, fica nas frente de outros grupos. É claro que tem aquela situação que tu falou, a minha opinião é minha e aí cada um vai ter a sua. Mas a gente ainda está falando de um festival e de um concurso, né? Então a minha pergunta é essa: a harmonia ela não está comandando o festival de uma forma geral? Bueno, vamos lá. Gente, assim, ó, dentro desse sistema que a gente achou adequado, e quando eu falo a gente, ao longo dos anos, porque está implantado, não é de hoje, achou adequado para avaliação, a gente criou alguns monstrinhos. E um deles é esse. A gente trabalha de uma forma como se todo mundo fosse muito bom, tá? Todos os grupos são excelentes. Daí, por exemplo, a gente tem uma ilusão dentro do festival que é assim, ó, a harmonia vale 2, porque vale menos. Correção vale 3, porque é a intermediária, e a que mais vale é a interpretação, porque vale 4. Interpretação que mais vale, segundo correção, e terceiro harmonia. Tá, essa é a nossa prática. Daí, se tu pegar assim, ó, isso é ilusório. Porque se tu deixasse um ponto só nos 3 quesitos, a harmonia vale 1, correção vale 1, interpretação vale 1. Não mudava um resultado. Nenhum resultado mudava. Por quê? Porque o primeiro lugar do Enarte tem lá uma interpretação de 3,98, 97. E o último lugar do Enarte tem uma interpretação de 3,70. É dentro do mesmo ponto. É uma diferença de menos de 0,30. O primeiro lugar do Enarte tem uma harmonia de 1,97, 1,96. O último lugar do Enarte tem uma harmonia de 1,65, 1,70. Mesma coisa. Tudo dentro do mesmo ponto. Então a gente trabalha dentro de uma excelência. Porque todo mundo tem que tirar acima de 3,70, todo mundo tem que tirar acima de 1,70, todo mundo tem que tirar 3. E essa realidade, na verdade, é uma ilusão, gente. Podia ser tudo 1 e dava o mesmo resultado. E daí vem isso que tu falou. Dentro dessa realidade, acaba, em alguns momentos, não vou dizer sempre, mas em alguns momentos, a harmonia decidindo. Porque se trabalha com muito próximos esses índices. Porque se eu pego o grupo A, que dançou muito bem, e dou 1,98, ok. Agora, se eu pego o grupo B, que foi muito fraco de harmonia, e eu der 1 para ele, mas aí é capaz de eu não sair do ginásio. Então, se trabalha com essas médias de notas. E ainda tem mais. Tá? Daí nós temos 5 avaliadores de harmonia. Daí alguns avaliadores dão 1,75, 1,80, e daí um resolve dar 1,60. Na verdade, o que deu 1,60 foi talvez o mais verdadeiro deles.
Mas olha o que esse cara fez comigo. Não pode ser ruim. Todo mundo tem que ser bom. E é uma realidade que a gente tem que trabalhar. Não, ó, tem que trabalhar com notas acima de 1,60 na harmonia, 1,70 3,70 na interpretação. Gente, então para que ter 4? Para que ter 3? Para que ter 2? Isso é ilusório. Mas a gente trabalha com essas notas, com esses requisitos. Então acaba, porventura, em algum momento, por algumas vezes, ocorrendo isso. Mas é fruto também dessa aproximação que tem que estar todo mundo meio próximo. O grupo do tio Pedro Darcy, ele pode até perder para o grupo do Ricardo, mas ele tem que perder por 0,1, ele não pode perder por 0,10, porque ele não é tão ruim assim. E é a realidade que está implantada no movimento hoje. De que as diferenças não podem. E aí daqui a pouco acontece de um grupo muito bom cometer um erro lá e o grupo que não era talvez tão bom, dentro de conceitos e critérios, ganhar do outro. Então, em cima de tudo isso, é a forma como está posta. Se vai mudar isso, bueno, em alguns eventos vai, em outros eventos não. Mas como tu bem colocou, Ednei, eu acredito que, infelizmente, isso vai passar por uma reforma mais acentuada. E essa reforma mais acentuada também vai passar no momento em que a equipe não tiver que sair do quadro lá e responder um processo judicial por conta de que o avaliador se sentiu ofendido. Vou dar um outro exemplo que eu acho que é pertinente também, Ednei. No Fegadã, para quem é do Fegadã aí sabe, assim, ó, vamos pegar o Chico. Daí o avaliador do Fegadã pegou e não gostou do Chico. Não gostou da vaneira do Chico. Tá? E já o avaliador do Enarte, numa situação semelhante, o avaliador do Enarte não gostou da vaneira do Chico. Como é que é o desconto no Enarte? A descrição do desconto no Enarte. Os 2 pares da lateral direita, ao executar o primeiro tempo da segunda figura, após enlaçar. É assim que é descrito o desconto lá do Enarte. Como é que é descrito a mesma coisa no Fegadã? Vamos caprichar com a vaneira, moçada. Ponto. Ele não diz que par foi, que momento da dança foi. Deu. E o avaliador do Fegadã, ele tem a liberdade de sair de lá e não vai ser apedrejado na saída. Agora, o avaliador do Enarte, se ele pegou e disse, alguns pares, olha só, como é que eu vou saber quais foram os pares se ele colocou alguns? Foros do fundo? Foros da frente? Foros da lateral? Daí o avaliador do Enarte, ele é obrigado a descrever o par, o tempo da música, o movimento que ele está descontando, e tudo isso acaba sendo um momento onde aproxima muito a questão da harmonia. Por quê? Porque daí todo o desconto que ele der, ele tem que justificar. O desconto que ele não justificar, em princípio, ele não pode dar. Essa é a realidade do avaliador do Enarte. E dentro dessa realidade, se ele não vai ter tempo de justificar um desconto, e ele também tem que cuidar, Ednei, porque se o Ednei tem 3 grupos, e os 3 grupos cometeram um erro semelhante, o avaliador não pode escrever as mesmas palavras para os 3. Ele tem que ser quase um membro da Academia Brasileira de Letras para fazer 3 descrições diferentes, apesar de ter semelhantes erros. Por quê? Porque se o mesmo instrutor pega 3 erros semelhantes, mas diferentes, por ser semelhantes não são iguais, e o mesmo avaliador botou o mesmo descritivo com nota diferente, olha aqui, ó, tá louco, cara, dá o mesmo descritivo e dá outra nota. Essa é a realidade, Ednei. Então, acaba também, em algum momento, o avaliador levando todos esses fatores em consideração, e daí ele pega lá e diz, tá, esse grupo não vai ganhar mesmo. Vou dar um 380 para ele e vou escrever 2 frases. Acaba se tornando mais acentuado a descrição lá na ponta só. Pode até alguém se espantar com o que eu estou dizendo, mas no fundo é isso. Qual é a segunda pergunta? Tony, o pessoal não esperava que eu fosse assim, né? Não, mas é bom, tem que ser bem claro. A Ednei contemplou, né? Eu vi que o Lucas já baixou a mão, deve ter sido respondido em uma das questões, ele baixou a mão ali. Vou nas da Lupe, tá? Vamos lá. Dentro do trabalho da equipe,
quais os critérios para escolher os avaliadores? Pergunta 1 da Lupe, tá? Já vou passar as 3 para a gente... Pergunta 2. Dentro do trabalho da equipe, quais os critérios para a escolha dos avaliadores? Já foi. O que a equipe está propondo aos avaliadores escolhidos em relação a mudanças a serem... a mudanças que se esperam? Então, vou repetir. O que a equipe está propondo aos avaliadores... Tony, não tem como tu me fazer uma e eu fazer sequencial, até para não me perder? Então, critério da escolha dos avaliadores. Tá, vamos lá. Primeiro, se a gente fez o seguinte, gente. Critério de escolha dos avaliadores. Questão de possibilidade, disponibilidade e experiência. Tá? Possibilidade, disponibilidade e experiência. E também entrou um quarto critério que foi indicações das regiões. Tá? A gente facultou que as regiões indicassem um avaliador ou 2, ou quantos quisessem, que passariam pelo crivo do Luiz Afonso. Alguns dos avaliadores que compõem a equipe, em torno de 15% ou 20%, talvez até 30%, foram indicados pelas regiões. Outro fator foi nessa situação de disponibilidade, possibilidade e experiência. Daí assim, ó, gente, se eu não me engano, era um escritor inglês chamado Bernard Shaw, que falava que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Tá? Resguardando as devidas proporções, em alguns momentos nós temos que optar os avaliadores aqueles que talvez não estejam no seu melhor momento em termos de grupos de dança. Tá? Por quê? Porque assim, ó, daí a Lupe ganha 5 mil de cada grupo de dança para dar aula. Daí eu vou chegar e dizer, Lupe, vem para a comissão, mas tu tem que largar teus grupos adultos. E a Lupe vai dizer assim, tu tá brincando comigo, né? Quanto é que o MTG vai me pagar para me fazer isso? Eu disse, não vai ter que pagar nada, vai ser assim, ó, só no amor à camiseta. E a Lupe, não, então eu não vou. Daí eu pego e digo, então tá. E daí eu digo, então, ô Cristiano, tu pode vir ser avaliador aí, estamos precisando de uma parceria. Ah, mas eu posso manter meus grupos, Valmir? Não pode manter nenhum. Ah, então eu não quero. Ah, então, Cristiano, assim, não tem como tu ficar só com teus juvenis. Então os juvenis, se eu puder ficar com meus juvenis, eu já aceito. Daí já vem aquele outro comentário. Mas como é que o cara tem grupo juvenil e está sendo avaliador? Bom, a minha outra opção é pegar aquele que ninguém quis botar na comissão. Bem o que eu disse. Pegar aquele avaliador que nenhum grupo de dança quis para nada, nem para orientação. E daí esse eu vou botar como avaliador. Não. Eu tenho que fazer um balanço, um meio termo. Então eu tenho que achar pessoas interessadas, dedicadas, responsáveis. Eu, no caso, Luiz Afonso, né? Com esses critérios. Por isso que nós temos, sim, alguns avaliadores nossos que tem grupo juvenil, que tem grupo mirim. Porque a minha outra opção é pegar aquele que ninguém quis. Ah, mas não, tu tinha que pegar os caras mais qualificados. Então tá. Se eu pegar os mais qualificados pela opinião dos grupos, eu tenho que pegar os instrutores mais festejados. Aqueles que os grupos pagam R$1.000 por ensaio. Daí eu tenho que formar comissão com esses instrutores. Porque daí os grupos vão estar... Não, esses sabem realmente. Então a formação de uma equipe de avaliação, ela é num consenso entre possibilidade, necessidade, experiência, capacidade. Tá? Nós temos alguns que foram indicados pelas regiões que eles estão sofrendo sabatinas frequentes. O ano passado foi adotado conduta semelhante e daí, inclusive, nós tivemos avaliadores que chegou um certo momento, nós não tivemos como aproveitar eles, porque tiveram... como eu falei, a gente trabalha muito em consenso. Daí, determinado avaliador, durante todo o ano, não aceitava o consenso. Ele queria colocar a opinião dele na planilha sem o consenso alcançado pela equipe. Aí, quando chegou neste momento, a gente pensou assim, não, então tá, pessoal, vamos ter que se selecionar o que vai causar menos prejuízo aos grupos. Até, inclusive, chegou no... E não estou pedindo segredo disso, e o seu Beloni, na quinta-feira, véspera de Enarte, pegou e chegou para nós com uma questão. Pessoal, estive analisando melhor e a questão do lenço, se fizer de tal forma, está errado. Daí o Luiz Afonso disse, Valmir, o Beloni está dizendo que o Luiz Afonso, que se fizer tal coisa com o lenço está errado. Daí Luiz, foi falado no painel? Não foi. Então esse desconto não vai existir nas planilhas. E não entrou. Não podemos, na quinta-feira do Enarte, lembrar... lembrei agora que tem uma coisa que está errada. E daí chega lá o grupo assim, te peguei. O Enarte não pode ser pegadinha, sabe? O Enarte não pode estar o grupo lá dançando.
erraram. Assim, não pode. O Enarte tem que ser assim. Foi falado no painel, tem que ser mantido. Vai ser alterado? Sei lá, vai ter que fazer uma nota. O problema é que mesmo que tu faça uma nota para alterar alguma coisa que foi dito no painel, vai ter algum grupo que não vai chegar a essa nota. Então, infelizmente, não dá. Mas Lupe, espero ter respondido que a composição das equipes avaliadoras como são feitas. Como eu gostaria de fazer, eu queria contratar o Mikhail Baryshnikov, o Carlinhos de Jesus, mas, infelizmente, agora também tem o seguinte, a forma como eu estou falando poderá, de alguma forma, desmerecer os que estão compondo a equipe. Gente, eu sou extremamente grato a esses abnegados que compõem as equipes avaliadoras. Tá? Tem o Landerson, por exemplo. Tá? O Landerson é um cara que o Landerson saía de Uruguaiana, fazia 10, 12 horas de viagem para ir avaliar os rodeios e voltava só pela despesa de deslocamento. E daí, às vezes, as pessoas chegavam e diziam, eu acho que o Landerson está me roubando. Daí eu pensava assim, pô, o Landerson viajou 10 horas para roubar do grupo lá do Sapateando na Grama. O sonho do Landerson era prejudicar o grupo do Sapateando na Grama. Ele atravessou o estado, fez 10 horas de viagem, ficou um dia inteiro avaliando lá para poder prejudicar os... Assim, ó, tá bem. Enfim, a Dani tá nos prejudicando. A Dani, infelizmente, ela não está esse ano na comissão. Mas a Dani, gerente da Sicredi, tem um bom salário. Tem uma baita de uma caminhoneta, Dani. Tem um baita de um apartamento aqui, quem foi na casa da Dani sabe, tem uma baita de um apartamento. Tem uma vida pessoal totalmente organizada. Tem uma filha linda, maravilhosa. Quase todo final de semana a Dani abdicava do lazer dela para ir lá avaliar o rodeio, 90% das vezes, pelas despesas. Olha, eu acho que a Dani veio aqui para me prejudicar. Foi. Sabe que a Dani, um dos motivos que a Dani não está avaliando é porque esse ano a filha dela ia dançar. E daí, para Dani poder deixar a filha dançar, ela não ia avaliar. E daí a Dani estaria na equipe do Paraná, mas não estaria na equipe do Rio Grande do Sul. Agora, gente, a filha da Dani anos sem poder dançar muitas vezes porque a Dani está avaliando. E daí vem a pessoa e diz, não, mas a Dani está me prejudicando. E eu tenho que engolir isso como eu falei, a gente respeita, né? Faz parte. Bueno, segunda pergunta, Tony. O que a equipe está propondo aos avaliadores escolhidos em relação às mudanças que se esperam? Bueno, eu não posso, como eu falei, questões institucionais, não posso ficar ligando para os instrutores e coreógrafos, eu não posso. Mas o Luiz Afonso fez isso várias vezes. Se ele, até por conhecimento, tem alguém daqui que o Luiz Afonso ligou para falar de questão de como foi o Enarte no passado? Poderia se manifestar aí, por favor? Se ele não ligou para ninguém, também não precisa, claro. Alguém? Oi? Ele ligou para mim. Tá, mais alguém? Também. Ótimo, isso. Então, assim, ó, obrigado. Isso que nós estamos fazendo. O Luiz Afonso, ele pegou e ele falou com dezenas de instrutores, tanto coreógrafos como instrutores, tá? E ele colheu várias informações e tudo que foi falado para ele, ele levou para a equipe. E aí, tudo que foi falado foi motivo de debates contínuos. Hoje, cada um dos quesitos, de forma individualizada o quesito, tem pelo menos uma reunião semanal para debater cada coisa. Então, assim, ó, isso tem sido objeto de muitos trabalhos. Tá? Ouvir os instrutores, ainda que não seja de uma forma institucionalizada, ouvir os coreógrafos, tá? Para que a gente possa aprimorar e evoluir com os trabalhos de avaliação. E, gente, e assim, ó, fiquem bem tranquilos, toda vez que qualquer um de vocês quiser fazer alguma consideração para o Luiz Afonso, ou até para mim, já tem até o meu telefone, fiquem à vontade, porque vocês vão ser ouvidos. E, claro, que na maioria das vezes o Luiz Afonso copia o que vocês passam e ele vai lá no grupo dos avaliadores e ele transmite sem identificar o instrutor. Por quê? Para que não haja, porque pode ser o instrutor mais humilde ou mais credenciado, ele vai ter a mesma recepção em termos de considerações lá no grupo dos avaliadores, para que haja uma reflexão sobre seu posicionamento. E sem o peso de título, sem o peso de grupo que ensaia, nem nada. E isso tem sido feito muito e com muita frequência, para que se busque um aprimoramento. Vou dar talvez agora, vou dar
uma informação. A gente tem tido surpresas maravilhosas com alguns avaliadores que passaram a integrar esse ano na equipe e que no início do ano eles tinham um posicionamento muito intransigente e que atualmente eles têm feito colaborações maravilhosas. E outros que a gente talvez esperava um pouco mais, às vezes não vieram para o Fandango em alguns trabalhos. Quando eu digo que não vieram para o Fandango, é que, para quem sabe, que já participou aí das equipes, nesses trabalhos semanais, a gente não chega a ter um tema de casa, mas a gente tem questões onde as obras são levadas em consideração e por que são aplicadas daquela forma, quer seja na interpretação, na harmonia e na correção. Mas, infelizmente, por serem seres humanos, tudo isso, às vezes, não evita que algum equívoco não ocorra. Nós estamos tentando, são esses os trabalhos mais contundentes e reitero que qualquer um de vocês tem a liberdade de falar com o Luiz Afonso, comigo, para buscar uma sugestão, uma solicitação. O Bolinha não está, mas eu sei que para o Bolinha o Luiz também andou ligando, tá bem? Obrigado, gente. Acho que respondi a segunda pergunta. Vamos para a terceira. O que você espera de nós competidores do Enarte? Perguntou a Lupe. A última da Lupe. Depois nós temos o Pablo. A Lupe pode me perguntar o quanto eu quiser. Eu respeito e admiro muito essa pessoa, que eu acho que ela sempre acrescenta. Bueno. Não é como tradicionalista, tá? É como competidor. Faz parte. Faz parte. E é natural, porque o Enarte é uma competição. Eu também tenho que entender isso. Tá? A hora que não quiser que o Enarte seja uma competição, daí é outra história. Ele é e vai ser ainda assim. E acredito que sempre será. Bueno, eu esperava que os competidores, eles aos poucos conseguissem transitar entre a possibilidade de refletirem o contexto pelo qual eles estão lá. E aí eu falo dos competidores todos, não é os instrutores, não é os músicos, é os todos. Porque assim, ó, tem tanta coisa linda que acontece no Enarte e as pessoas simplesmente não veem. Tá? Tem palcos maravilhosos da trova, tem palcos maravilhosos na declamação, eu esperava que os competidores eles conseguissem trabalhar de uma forma mais coletiva o lado tradicionalista. Tá? Mas assim, ó, eu diria que 90% dos que vão no Enarte, eles não se percebem da beleza que tem trafegando dentro daqueles palcos, a beleza que tem na declamação, é a dança. E assim, ó, e eu sei que é uma questão do ser humano, eles vão lá, eles têm aquele negócio assim, se eu aplaudir esse grupo, eu vou estar dando o entendimento para o avaliador de que esse grupo foi bom, e se eu fizer isso, eu vou estar prejudicando talvez o grupo para o qual eu estou torcendo. E daí, assim, ó, tem gente que eu acho que se segura na arquibancada para não aplaudir, porque tem uns grupos que fazem uns trabalhos muito bonitos e tu vê meia dúzia de gato pingado. Às vezes só os familiares. E daí tu até já sabe, né, que em determinado ponto da dança, aquela torcida ela vai erguer. Quando formar a fila central, todo mundo vai... E daí quando tu consegue ver que tudo é coreografado, até a torcida é coreografada, até o delírio da torcida é coreografado hoje na arte. E isso não é positivo. Isso plastificou o nosso festival de tal forma que tu vê tudo plastificado. A torcida é plastificada. E isso não é positivo. Tá? Isso não é arte. É. Bom, talvez esteja errado, seja. Mas assim, ó, a arte. Sabe, vocês devem conhecer o Jardir Filho, trovador. O nosso Enarte, lá nós temos um público de 5, 7, talvez, 10 pessoas, mas acho que 7, 5 talvez. O Jardir Filho foi num evento de declamação ali na Bolívia, no Peru, e o evento de declamação foi feito num estádio lotado. O estádio não era ginásio, era estádio. Declamação. E declamação, trovas, versos. Pergunte para o Jardir que ele explica melhor para vocês. E ele impressionado porque todo mundo era ovacionado. E nós não. Nós vamos lá para quê? Como diz aqueles guri do Buenas do canal, a gente vai lá para ver sangue. A gente quer ver o pau de fita errar. A gente quer ver o peão resbalar e sentar no tablado. Gente, assim, ó, eu sei que isso é do ser humano, mas é uma pobreza artística, cultural, que o dia que a gente conseguir melhorar disso, e gente, eu estou talvez até pregando do moral de cueca aqui, bem transparente, porque isso também.
E eu passei a compreender, ter outra visão, a partir de que tu tá lá em cima e tu tá vendo tudo o que está sofrendo aquelas pessoas para mostrar o melhor da sua arte e simplesmente não ser reconhecida porque eu não posso aplaudir, porque se eu aplaudir o meu grupo vai ser menos valorizado. Era isso que eu esperava dos competidores. Esperava que os competidores fossem mais tradicionalistas, porque aí nós teremos um evento mais tradicionalista. Porque senão, realmente, é uma competição com arte, mas é uma competição. E a arte fica aquilo que eu já falei. Espero ter respondido, Lupe. E assim, ó, não sou dono da verdade, posso estar extremamente equivocado, até porque as pessoas têm todo o direito de discordarem totalmente de mim. Obrigado aí. Seu Tony, quem é a próxima?